caráter de Cristo está em nossas vidas. Porque nós sabemos, se nós não consolidarmos o caráter de Deus em nós, nós vamos viver a nossa vida sem um significado. E nós vamos entender algo muito importante sobre a questão da diferença entre o caráter e a conduta. Até eu anotei aqui, nós vamos entender, aliás, o caráter e a reputação. Quando nós estudamos, entendemos que a reputação é o que as pessoas, elas sabem ao nosso respeito. Olha para quem está do seu lado e diga assim, a reputação é o que as pessoas sabem ao teu respeito. Então, essa é a reputação, ou seja, o que as pessoas olham para nós com base no que elas sabem, com base nas nossas atitudes, nós vamos entender se uma pessoa, ela é uma pessoa de boa reputação ou uma pessoa de má reputação. Exemplo, uma pessoa que está no mundão e vive se prostituindo. Pega só duas pessoas, a tudo e a todos, né? Porque tem até essa moda aí, né? Pegar dois sexos agora, né? Pega homem e pega mulher também, é o famoso o quê que o pessoal diz? É isso mesmo aí, certo? Então, ou seja, pega tudo e a todos. Então, quando uma pessoa vai pegar informação sobre essa pessoa, ela diz, olha, aquela pessoa ali é uma pessoa que não tem uma boa reputação. Por quê? Porque ele fica com qualquer uma, ele não tem respeito pelas meninas e vice-versa também. Tem muitas meninas também que ficam com tudo e com todos. Então, tem aquelas pessoas que gostam de roubar, né? Então, quando tem uma oportunidade, estão roubando ou então furtando. O roubo é quando há uma força, né? Quando ele subtrai o objeto de uma pessoa através da força. Já o furto, ele é quando ela subtrai algo da pessoa sem ser pela força. Ou seja, quando ela não está vendo. De repente tem um celular ali de uma pessoa e sem ninguém ver, ela vai e passa, pega o celular, coloca no bolso e segue o seu caminho. Ali não foi roubo, ali foi um furto, porque ela não usou força nem violência. Então, essas pessoas são conhecidas por suas reputações más. Já tem outras pessoas que são reconhecidas também com reputações boas. Poxa, conheço um cara ali, aquele cara é um rapaz trabalhador, dedicado, não gosta de estar fazendo coisas erradas, gosta de ajudar a mãe, gosta de ajudar o pai, é um amigo, o cara é top. Ou seja, então é uma reputação boa. Então a reputação é aquilo que as pessoas sabem de nós. Porém, o caráter, que é justamente isso que eu quero falar, o caráter é aquilo que nós somos. O caráter é aquilo que Deus sabe que nós somos. Eu posso ter uma reputação boa lá fora. Porém, o meu caráter, ele pode ser totalmente diferente da minha reputação. Na frente das outras pessoas, eu tenho uma auréola, né? Aqui, bem aqui, tudo, eu sou o santinho. Porém, no meu íntimo, quando eu estou só, é onde eu vou revelar, de uma certa forma, o meu caráter. Então, caráter é quem nós somos. Olha para quem está do seu lado e diga assim, o caráter é quem você é. O caráter é quem você é. Todos nós temos
caráter. Nós vamos entender que, segundo, eu vou trazer aqui uma abordagem psicológica para a gente entender um pouco sobre a questão do caráter. E eu prometo para vocês que antes de meia-noite a gente termina essa ministração aqui. É bênção, né? Tentei aqui resumir aqui o máximo possível. Segundo a psicologia, nós vamos entender que o caráter, ele é o conjunto de aspectos que caracterizam o ego da pessoa, certo? Ou seja, o caráter é o conjunto de características que caracteriza o ego da pessoa. E, pastor, o que é o ego da pessoa? Então, gostaria que vocês prestassem bem atenção. Segundo Freud, ele vem falando um pouco sobre a personalidade de uma pessoa. E Freud, ele divide o ego em 3 partes. Certo? Se você quiser anotar aí com você, o Israel está gravando aí. Freud, ele divide o nosso cérebro em 3 partes. Primeira parte que Freud divide o cérebro é a parte do id. Né? O id, onde fica aqui atrás. E o id, ele é o nosso inconsciente. Repita comigo, o id é o nosso inconsciente. Então, tudo que eu e você fazemos, tudo que eu e você falamos, tudo que eu e você vemos, tudo que nós observamos, ele vai para o nosso cérebro e ele fica no nosso inconsciente. Tudo fica no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele é um pouco descontrolado. Ele age muito por impulso. Ele não consegue ajeitar as informações. Já o nosso id, que é a segunda parte que divide o cérebro, ele é responsável, ele age como uma espécie de juiz. Imagina algo descontrolado que está no nosso inconsciente e ele está querendo vir à tona para a realidade. Então, o que é que acontece? Antes dele ir para a nossa razão, ele passa primeiramente pelo nosso ego. O ego, ele vai tentar controlar o que vem para o nosso consciente ou não. Ele vai agir como um juiz. E aí onde nós pegamos a terceira parte, que é o nosso superego, né? Segundo o Freud, é a nossa parte racional, aonde está tudo que eu e você está pensando nesse momento. Tudo que você está pensando aí, na sua cabeça agora, está visualizando, está aqui o seu consciente. Você agora está consciente do que você está vendo, do que você está fazendo. Então ele divide o nosso cérebro em 3 partes: o id, o ego e o superego. E nós vamos entender que dessa forma o nosso caráter ele é formado pela a aprendizagem e pelo meio. O nosso caráter ele é formado pela aprendizagem e pelo meio. Ou seja, o nosso caráter ele é aprendido. Ele é formado de uma forma consciente ou inconsciente. Quando eu estou no meio, significa o espaço aonde eu estou, as amizades, as conversas que eu estou desde pequeno. Tudo aquilo que eu falei no começo vai para onde? Para o nosso inconsciente. Então tudo ali vai indo para o nosso inconsciente. Então o meu caráter, de acordo com o que eu vou aprendendo, do que eu vou associando,
ele vai se formando na minha vida. Exemplo, não generalizando, mas a grande maioria de pessoas que nascem em um ambiente, certo? Onde existe muitos ladrões, assassinos, estrupadores, e aí todo tipo de coisas ruins. Então, quando aquela pessoa ela vai crescendo naquele ambiente desde pequeno, o que é que vai acontecendo? O seu caráter, ele vai sendo formado de acordo com aquelas características. Muitas pessoas, quando são crianças, elas crescem em um ambiente de violência. Então, é peio o tempo todo, é surro o tempo todo, e a maioria dessas crianças, quando vão crescendo, se tornam crianças agressivas. E muitas vezes você pergunta para essa criança ou para esse adolescente, por que é que você é tão agressivo? Por que é que você é tão violento? Por que você não respeita ninguém? Por que você é desse jeito? E muitas vezes elas mesmas não sabem o porquê fazem tantas coisas ruins. Mas vocês se lembram que eu falei que o caráter ele é adquirido de uma forma consciente e inconsciente? Então, muitas coisas que está dentro dela foi formado na sua infância. E aí, nós vamos entender que o caráter, ele é a qualidade ou o defeito de uma pessoa. Então, isso significa que a pessoa ou é um bom caráter ou ela é um mau caráter. E nós vamos observar que é isso que Deus ele quer falar essa noite aos nossos corações. Ele quer que eu e você venhamos a refletir um pouco. Como está o seu caráter? Como está a sua reputação? As pessoas pensam que você é uma coisa, se lembra? Porém, o caráter vai dizer quem eu e você somos. Então, nessa noite, o Senhor vai ministrar, Ele já está ministrando aos nossos corações sobre isso. Porque nessa noite, Ele quer falar aos nossos corações sobre consolidando o nosso caráter em Deus. Consolidando o nosso caráter em Deus. E falando sobre caráter, nós vamos entrar lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26, sobre o caráter. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. Nós vamos observar quando Deus, Ele criou o ser humano, Ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Então nós vamos entender que quando Deus cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, Ele coloca algo dentro dele, do ser humano. Então, quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mulher, Ele colocou dentro do homem e dentro da mulher o seu caráter. Ele colocou tudo que há de bom no homem, tudo que há de bom na mulher. E nós vamos observar que, pegando esse ponto de vista, nós vamos observar que o caráter de Deus, ele está em toda a sua criação. Então, o que foi que aconteceu, pastor? Que hoje, cada vez mais que nós olhamos, nós vemos homens e mulheres
com um caráter deformado, com um caráter que não é sincero, nós vamos observar que quando o homem pecou, quando o homem fez o que Deus falou para não fazer, a partir daquele momento, o seu caráter começou a passar por modificações. Se lembra que o caráter ele também é aprendido? Ele tinha um caráter lá no Jardim do Éden, bom, perfeito e agradável, que era aprendido pelo meio. Então, o que foi que aconteceu? Quando ele saiu do Jardim do Éden, aquele caráter que estava dentro dele, o caráter de Cristo, ele começou a aprender coisas novas. Ele começou a receber novos ensinamentos. Ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Então, a partir daquele momento que o homem se separa de Deus, trilha um caminho errado, o caráter de Deus que estava dentro dele passou a diminuir. E o caráter que ele aprendeu lá fora passou a crescer. Então, pastor, agora o senhor está falando algo que eu não estou entendendo. Como pode o caráter de Deus estar dentro de mim e o caráter do mundo também está dentro de mim? Se o caráter de Deus está dentro de mim, como muitas vezes eu posso agir de conformidade totalmente contrária ao caráter de Deus que está dentro de mim, porque eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus? A resposta é: o caráter de Deus, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Porém, manifestar o caráter de Deus que está dentro de mim e dentro de você é uma questão de decisão. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Porém, manifestar esse caráter, nós temos que decidir se manifestamos ou não. Então, isso foi perdido com o tempo. Hoje, nós estamos totalmente, ser humano, habituados a um meio que na maioria dele não glorifica o nome do Senhor. Muitas vezes o ambiente na escola, no trabalho, na amizade, em tudo que é canto, tudo para tentar influenciar o nosso caráter. E aquele caráter que está dentro de mim, de Deus, dentro de você, Deus, ele quer que esse caráter, ele venha se manifestar nas nossas vidas e nas nossas atitudes, amém? Nós vamos entender que Deus, uma das características de Deus, é que Deus, ele é eterno. E pela sua eternidade, ele quer o melhor para mim e ele quer o melhor para você. E alguns pontos que nós temos que consolidar o caráter de Deus nas nossas vidas, que está em Deus, que faz parte de Deus. Se você quiser anotar aí, o primeiro ponto que tem que fazer parte do nosso caráter se chama santificação. Porque Deus, ele tem um caráter santo. Porque Deus, ele é santo. Eu gostaria que você abrisse aí nesse momento a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Ele vem falando um pouco aqui nessa noite da santidade de Deus. Isaías 6, 3. Isaías 6, versículo 3. Ele diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia
da sua... Abra lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Apocalipse 4, versículo de número 8. Aonde ele vem dizendo aqui, o apóstolo João, através da revelação de Jesus. E os 4 seres viventes, tendo cada um, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Proclamam: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mais uma vez, nós vimos aqui uma das principais características do caráter de Deus nas nossas vidas. Ele é santo, faz parte do seu caráter, faz parte das suas atitudes. E isso nós também temos que buscar dentro de nós. Temos que buscar nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que só há uma coisa que faz a separação entre o homem e Deus, que se chama pecado, ou em outras versões, iniquidades. Ele diz: os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. A santidade está no caráter de Deus. Quando nós observamos isso, ou seja, o mal não está nele. Em Deus não há impureza. Em Deus não há maldade. Quando nós pegamos no dicionário o que significa a palavra santo, significa separado. Aquele que foi separado. Aquele que está purificado. E essa mesma santidade que está no caráter de Deus, ela também está dentro de mim e ela também está dentro de você. Mas pastor, por que é que muitas vezes eu não consigo manifestar a santidade de Deus? Ela está aí dentro. Ela está dentro do seu DNA, porque quando Deus nos fez, Ele nos fez perfeitos e com um bom caráter. E Deus, Ele pede para mim e para você algo muito importante. Levítico, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 45. Olha só o que é que Deus pede para mim e para você. Levítico 11, versículo de número 45. Levítico 11, 45. Onze 45 diz o seguinte: Eu sou o Senhor que faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, nesse momento, Deus, Ele olha para o seu povo e diz: olha, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. E nós olhamos e perguntamos: é impossível ser santo? Porque é tão difícil ser santo? Queridos, tudo que Deus, Ele pede para mim e para você, é porque Ele sabe que eu e você temos a capacidade de conquistar, temos a capacidade de fazer, porque se fosse impossível, Ele não pediria para nós. E Ele fala para mim e para você nessa noite: sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Como está, querido, a sua santidade?
Como foi a sua santidade no ano de 2019 que já passou? Deus fala para mim e para você. Santidade está dentro de nós, porém nós temos que manifestar essa santidade através das nossas escolhas. Eu tenho que me separar literalmente das coisas ruins. Já dizia o rei Davi no seu Salmo 1: não se assente na roda dos escarnecedores. Por que o rei Davi ele fala sobre isso? Por que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores? Eu pergunto para você, querido, nessa noite, o que é que pode sair de bom de pessoas que estão escarnecendo uma das outras? Pessoas que estão maquinando o mal uma das outras? O que é que pode sair de bom daquela roda de conversa? Pessoas planejando fazer as coisas ruins. Então, ele nos alerta para que nós não venhamos a estar na roda dos escarnecedores. Porque se eu estiver na roda dos escarnecedores, é mais fácil eles me ganharem do que eu ganhar eles. Porque eles são muito espertos. Não, mas eu vou evangelizar ali tudo, os meus amigos, principalmente o novo convertido, né? Ele tem isso, né? O cara passou não sei quantos anos no alcoolismo, aí tem aquela ideia, não, eu vou evangelizar os meus amigos, tudo, que é da pesada mesmo, eu vou ganhar tudo para Jesus. Muitas das vezes, isso não dá certo, porque em vez dele ganhar, os amigos dele é que ganham eles novamente para o mundo. É como aconteceu uma vez aqui na nossa igreja, isso já faz alguns anos, uns 5 anos mais ou menos. Tínhamos ganhado uma pessoa para Jesus, ele era usuário de drogas, vivia fazendo coisas erradas. Foi ganho para Jesus, começou a vir para a igreja, na época que nós estávamos com as células bem ativas. Ele disse, pastor, eu estou evangelizando meus amigos da quebrada, tudo, eu vou ganhar eles para Jesus. Meu filho, tome cuidado, venha mais para a igreja. Não, eu estou tendo muito tempo para ir para a igreja não, eu quero evangelizar, eu quero ganhar eles para Jesus. Mas como é que você vai evangelizá-los, ganhá-los para Jesus, se você mal vem para a igreja? Não, pastor, eu vou ganhar eles para Jesus. Aí, passou uma semana, e aí, como é que tá? Não, pastor, eu vou ganhar. Eles estão me oferecendo tudo, mas eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Essa vida aí é do passado, eu não quero mais cheirar. Mas eu estou lá, continuando. Aí, meu filho, tome cuidado. Quando passou um tempo, o irmão deixou de vir mais tempo para a igreja, já não vinha direto, deixou de vir mais ainda. Quando nós soubemos, aquele mesmo irmão voltou novamente a se drogar e a roubar. Então ele não entendeu, ele não quis se santificar. Entenda, santificação, ela é um processo. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, a santificação, ela é um processo. Ela é um processo, querido. Agora é um processo que nós temos que decidir. Temos que olhar para dentro de nós e dizer, poxa, eu quero ser santo. Eu quero realmente viver uma vida de santidade. Querido, se nós não decidirmos isso aqui dentro de nós, você pode vir para a igreja, você pode ler a Bíblia, fazer campanhas, mas se dentro de você não decidir isso, pastor, quer dizer, se eu decidir, eu nunca mais vou errar? Não, você vai errar, porque faz parte do processo, o erro. Porém, quando você decide, você coloca no seu coração isso, poxa, eu errei, mas eu não vou viver nessa vida de erro. Por quê? Porque eu decidi viver uma vida de santidade. Eu sei que essa é a vida
que Deus ele tem para mim. Olha só o que é que Pedro ele diz para mim e para você lá na sua epístola, capítulo de número 1 e versículo de número 16. 1,16 está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, Deus nos chamando para ser santo. Deus nos chama para ser santo. E a santidade, como nós falamos, ela é um processo que sempre tem que dar o primeiro passo. Hoje é noite de nós darmos um primeiro passo mais intenso e decidir e pensar: por que é que eu não estou vivendo uma vida de santidade? O que é que me impede de viver uma vida de santidade? Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, vocês estão nesse mundo, porém, vocês não são deste mundo. Tudo começa na nossa mentalidade. O primeiro passo para uma vida de santidade é na nossa mente, aonde nós decidimos: Senhor, eu quero ter esse caráter da tua santidade na minha vida, no meu coração, porque esse caráter está em Deus. Uma segunda característica do caráter, o tempo passa, né? Ele passa muito rápido, é que Deus é justo. E essa justiça de Deus, ela tem que estar nas nossas vidas. Deuteronômio 32, versículo 7, diz o seguinte aqui para mim e para você. Deuteronômio 32, versículo 7. Ele vem dizendo, 32, 7. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações em geração. Pergunta a ele e ele informará aos teus anciões e te dirão. Perdão, gente, é 32, 4. Perdão, 32, 4. Olha aí, vocês já iam aceitando, hein? Não aceitando não, tem que conferir, ó. É verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos, em algumas versões, são juízos, e outras versões são justos. Deus é fiel, e nele não há injustiça, é justo e reto. No hebraico, a palavra justiça significa sadik. Sadik significa aquele que vive de acordo com as normas. Ou seja, aquele que vive de acordo com as normas dadas, que vive o certo. E Deus, ele deu padrões de justiça. Ele ensinou o caminho da justiça. Porque o justo é aquele que julga corretamente, nem para mais, nem para menos. Ou seja, ele age com justiça. E eu pergunto para você, como está a sua justiça diante das pessoas? Se as pessoas te tratam mal, como é que você está agindo com justiça diante daquela pessoa? Se alguém te passa um troco a mais, será que você está colocando no bolso? Ou será que você está devolvendo para aquela pessoa aquilo que ela deu para você? Eu me lembro, até eu cheguei a comentar para vocês,
que a empresa que eu trabalhava, quando eu já tinha saído dela, todo mês ela estava depositando R$240 para mim, para a minha conta. Chegou uma vez que estava com R$440. Só que eu sabia que aquele dinheiro não era meu. E como eu falei, eu liguei para a empresa e devolvi aquele dinheiro. Uma amiga minha falou: filho, você se lembra aquilo que você fez? De devolver aquele dinheiro que não era seu? Está vendo agora, ó, você está colhendo aquilo que você plantou, aquela justiça que você fez. Aí é verdade. Então, a nossa forma de julgar as pessoas, a nossa forma de agir com as pessoas, vai gerar frutos nas nossas vidas. Se eu ajo com injustiça com as pessoas, pode ter certeza que mais lá na frente, pessoas vão agir com injustiça diante de nós. Deus fala para mim e para você lá em Mateus 6:23. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus, ele fala para mim e para você: vamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Muitas vezes, nós somos seres humanos. Às vezes a pessoa faz alguma coisa errada contra nós, e se dependêssemos de nós, muitas vezes aquela pessoa seria morta, iria comer o pão que o diabo amassou, porque ela não podia fazer aquilo comigo, com a minha família, ela fez isso. Então muitas vezes nós queremos que Deus julgue segundo a nossa justiça. Só que isso abre um alerta para mim e para você, muito importante. Deus diz: da forma que você julga as pessoas, você será julgada. Ai daquele que não age com misericórdia, porque no dia do juízo será julgado sem misericórdia. Imagina comigo agora aí. Abre a sua mente. Você não teve misericórdia de alguém que te fez o mal. Você tinha motivos realmente para não agir de misericórdia. Aí imagina no dia do juízo final. A palavra de Deus diz, eu acho que é lá em Pedro, se eu não me engano, que do mesmo jeito que nós julgamos, agimos sem misericórdia, nós seremos julgados sem misericórdia. Então é muito sério isso. Muitas vezes nós quero nem saber dessa pessoa, eu quero mais é que essa pessoa se exploda. Então cuidado, nós devemos tomar cuidado. A palavra diz para mim e para você que o justo, ele viverá pela fé. Ou seja, aquele que tem justiça, ele deve viver pela fé. E é muito difícil, muitas vezes, nós vivermos pela fé. Quando eu estou falando do justo viver pela fé, eu estou falando dele acreditar em Deus, por mais que as situações não estejam boas. É muito fácil nós acreditarmos em Deus quando tudo está bom. Quando você tem ali na sua conta, você olha o aplicativo, aqui, R$3.000 na conta. Eita Deus! Você abre ali o armário, arroz, feijão, macarrão, leite, farinha láctea, chocolate. Eita! Tudo de bom. Água paga, luz paga. Tudo indo muito bem e obrigado. O que é viver
sendo justo pela fé. A fé, queridos, é algo que Deus coloca dentro de mim, dentro do meu coração, e Ele diz: olha, isso vai acontecer. Se você fizer isso assim assado, eu vou fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família. Porém, eu te pergunto, como acreditar quando as situações não são boas? Talvez você que esteja aqui nessa noite esteja passando por momentos difíceis e você pergunta: como ser justo e ter fé ao mesmo tempo? A justiça faz parte do caráter de Deus e ela deve fazer parte de nós também. Último ponto nessa noite, para a gente terminar e orarmos essa noite, algo que não poderia faltar, que faz parte do caráter de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo de número 16. Logo em seguida, nós vamos orar. 4, versículo 16. 1 João 4, 16. Ele diz o seguinte para mim e para você essa noite. Esse é o ponto mais importante, não que os outros não sejam. Ele diz, a partir do 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormentos. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O amor, ele faz parte do caráter de Deus. E esse mesmo caráter, característica, ele está dentro de mim, ele está dentro de você. Se eu não amo as pessoas que eu vejo, que eu converso, que eu dialogo, eu não posso amar a Deus. Que o próprio apóstolo João diz: se nós amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. E o amor de Deus não está nele. E essa é uma das características mais difíceis de ser revelada nas pessoas. É o amor. Amar a quem te fez mal.
amar a quem te prejudicou, amar a quem te causou uma dor. Mas é difícil, é impossível, é difícil. Certa vez, Jesus, quando estava sendo crucificado, a multidão zombava dele, falavam blasfêmias ao seu encontro, diziam coisas horríveis para ele. E Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gostaria de convidar para que você se colocasse em pé nesse momento, para que nós possamos orar nesse momento. O caráter de Deus, ele tem que ser aperfeiçoado nas nossas vidas. Gostaria que você fechasse nesse momento os teus olhos e começasse a meditar agora de uma forma consciente. Você está consciente, você sabe que você está pensando agora. Você não está inconsciente. E o momento que estamos conscientes é o momento mais importante de nós tomarmos as nossas decisões. Não somente naqueles momentos de emoções, que muitas vezes nós tomamos decisões por estarmos emocionados, e aí quando passa a emoção, nós nos arrependemos de termos tomado aquela decisão. Começa agora a refletir como está o seu caráter. Começa a perguntar para você agora como está o seu caráter. Como está as suas decisões? Isso. Começa agora a refletir sobre as decisões que você tem tomado na sua vida. Começa agora a refletir dentro de você sobre aquela briga interior que tinha dentro de você, algo querendo fazer o bem e uma outra força querendo fazer o mal. Qual dessas você deixou reagir? Qual dessas você colocou para fora? Foi o bem ou foi o mal? O caráter de Deus, ele está dentro de mim. Ele está dentro de você, querido. Porque ele disse, Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E a imagem e a semelhança de Deus é algo bom, é algo perfeito, é agradável. Comece a pedir ao Senhor nesse momento: Pai, o teu caráter eu sei que ele está dentro de mim. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, nesse momento. Por muitas vezes eu tenho, Senhor, externado as coisas negativas, ó Pai. Eu sei que algumas atitudes eu tomei, Senhor, de forma consciente. Mas muitas vezes eu também tomei algumas atitudes pelo impulso, pelo momento. Se o seu caráter não está alinhado com o caráter de Cristo,
diferenciada, através da santidade, através da tua justiça, através do teu amor, que fazem parte do teu caráter. Eu quero que essas evidências sejam maiores na minha vida, meu Pai. Eu não quero ter uma reputação, Senhor, ruim, onde as pessoas olham para mim e dizem: olha o ladrão, olha o assassino, olha o mau caráter. Não, Pai. Mas antes dessas pessoas, ó Pai, eu quero que o Senhor olhe para mim, bem dentro do meu coração, e diga: filho, o seu caráter está sendo mudado, o seu caráter está sendo moldado. Coloque a sua mão no seu coração agora, nesse momento. Isso. Deus fala para mim e para você nessa noite: quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você era pequeno, mas dentro de você eu já coloquei o meu caráter na sua vida.
forte aplauso ao nome do